Valeu, gente! Bora começar a nossa semana juntinhos? Já vou dar um boa tarde, Espírito Santo, já no começo. E vou soltar no LED agora os destaques de hoje. Pra quê, minha gente? Ladrão furta uma rampa de acessibilidade usada para cadeirantes. Casal briga no meio da rua, vai pra delegacia, mas mulher desiste de prestar queixa contra o noivo. Mais tarde, ela acaba sendo esfaqueada pelo homem. E vamos conhecer um projeto social com crianças e adolescentes de Vila Velha. Eles transformam vidas através do esporte, estudos e muito amor. Quem sabe assim a gente não muda o rumo desse país? Vem com Honda, está no ar! Honda Geral. Oferecimento Rede Construbom. Produto bom, preço bom é na Construbom, a marca da sua obra. É isso aí, minha gente. Bora começar então mais uma semana. Tem alguém com consciência pesada aí? Muito chocolate? Como é que foram de Páscoa? Muita reflexão? Tomara que tenha sido bom, né, para todos. Mas a gente vai começar a nossa semana, infelizmente, contando aqueles BOzinhos do dia a dia, pra gente também pensar em mudar essa realidade, que depois a gente vai mostrar até um projeto bacana para isso. O roubo de uma rampa. Olha, é um crime inusitado. Vocês acreditam que o bandido furtou? É furto, né? Uma rampa de acessibilidade. É, essas usadas para cadeirantes. Suzy Faria vai contar essa história pra gente. Vai, Suzy. Se você acha que já viu de tudo nesta vida, repense. É que o ser humano sempre surpreende com algo inusitado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na manhã deste domingo aqui em Jardim da Penha, quando um homem furtou, veja só, uma rampa de alumínio que ficava aqui, na entrada de um restaurante e que era exigência para o acesso de cadeirantes. O furto aconteceu às 7 horas da manhã, horário de pouco movimento para um domingo. Mesmo assim, o ladrão espera um pouco, é que passa uma pessoa e depois passa um carro. Em seguida, ele se levanta e leva tranquilamente a rampa, que devia ter 1,5 metro de comprimento. A rampa é uma exigência da prefeitura e estava no lugar há cerca de 2 anos. A proprietária do restaurante, que não quis gravar a entrevista, acha que o ladrão deve ter estado aqui em outra ocasião. É que a rampa era a lente parafusada colada no chão. Agora, sem a rampa, ela teme ser até multada pela Prefeitura de Vitória. Afinal, o acesso é exigência de lei. Olha, eu faço até um apelo diante desse caso para essas empresas que compram alumínio, né? Que tem muita gente que junta latinha, junta objeto, papapá. Porque esse cara, para roubar uma rampa dessa, para furtar, vamos dizer o termo correto, ele não vai botar isso em casa. Acho muito improvável, mas vai que. O cara tava de bonezinho vermelho também, é algo marcante, se alguém viu, conhece, identificou. É ajudar a denunciar, né? E um apelo que eu faço a essas empresas que compram é: se chegou uma peça dessa, pô, não é muito comum alguém doar uma placa, doar não é ótimo, né? Doar. Trocar, em troca de grana, uma placa dessa. Então é suspeitar e falar, ó, foi aqui, foi fulano de tal. Tem que saber também a procedência, o negócio é muito no escambo hoje em dia, tudo troca tipo de boca, tem que ter uma formalização, mas não tendo, eu acho que vale a nossa honestidade. Vamos começar a semana corrigindo, a gente falou de Páscoa, de ressurreição, de renovação, vamos botar em prática, porque tem muita gente aí pregando religião, mas não está praticando no dia a dia, que é fazer o bem, que é ser correto, que é ser honesto. Então a gente começa por aí, vamos denunciar 181. Agora veja esse caso que aconteceu na Serra. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento, mais um, ele vinha perseguindo a ex dele. No sábado de manhã, os dois chegaram até a discutir na rua, foram parar na delegacia, mas aí olha só, a mulher se recusou a representar contra o acusado, que é o que a gente condena aqui e bate tanto. Um pouquinho mais tarde, olha o que aconteceu, ela acabou sendo esfaqueada 5 vezes. Rodou. A jovem de 22 anos estava sentada neste bar, no bairro José de Anchieta, na Serra, quando foi surpreendida pelo ex-noivo. O homem, identificado como Romário Campos Andrade, de 23 anos, já chegou ao local com uma faca nas mãos. Chegou de carro e ele partiu para cima dela gritando: repete o que você falou, repete o que você falou.
e agrediu. Ela correu para lá, depois ela voltou, mas não teve jeito. A perícia da Polícia Civil identificou 5 facadas no corpo da jovem, que trabalha como caixa de supermercado. Os golpes atingiram as regiões do abdômen e tórax. Ela só gritava para ele não fazer. Acho que ela ficou desnorteada, ela gritava, não faz isso não faz comigo não, não faz comigo não, não faz comigo não, por favor, não faz não. E se rolando no chão, se debatendo no chão, entendeu? Mas a gente nem pôde fazer muita coisa, que a polícia isolou, né? Não deixou ninguém chegar perto, mas ela muito. Ela estava varada, estava toda suja de sangue, mas muito sangue mesmo. Amigos contaram que a Caixa estava sendo pressionada pelo ex para reatar o relacionamento. Ele insistia, mandava presentes. Na última quinta-feira, ela recebeu cestas de Páscoa e decidiu devolver. Na manhã de sábado, no momento em que seguia para o trabalho, os dois se encontraram e discutiram. A confusão virou caso de polícia, mas ao serem levados para a delegacia da mulher, a jovem não quis representar contra o ex-noivo. Horas depois, a tentativa de assassinato aconteceu. Ele vinha cercando, abordando na rua, pelo que o pessoal, alguns comentários. Como eu falei, mandou flores algumas vezes, mandou essa cesta de chocolate na última vez, tendo expectativa de retornar ao casamento e tal, mas como não foi do jeito que ele queria, aconteceu. Populares impediram que Romário fugisse do local do crime. A polícia militar chegou rápido e levou o acusado para a delegacia da mulher. Ele foi ouvido e em depoimento disse ter agido por impulso. Romário foi autuado por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Gente impulsiva tem que dar um sossega, né? Tem que segurar. Eu prefiro, gente, atitudes do que flores. Nem sempre rosas são sinônimo de romantismo. Tem espinho, depende da forma como você é enganada. Porque essa mulher chegou ao ponto de ir à delegacia. Hoje ela está lutando pela vida. Ela não morreu, ela não perdeu a vida dela, que vai ser visto de reflexão, mas foi toda furada, foi traumatizada. Deve estar lá arrependida de não ter permanecido lá com a denúncia, porque não representou contra ele. Chegou ao ponto de ter um bafafá, um barraco, parar na delegacia e... Será que a gente tem que esperar sentir na pele? Será que tantas denúncias que a gente faz aqui, tantas reportagens que a gente mostra, isso não é ficção, minha gente? Isso é realidade. Eu não estou aqui para mostrar uma coisa que não existe. Isso é o que acontece. Doa quem doer, é triste. Você acha que eu gostaria de estar aqui falando só de coisa ruim? Não, porque a gente mostra coisa boa também, solução, mas para fazer você pensar. Para você, mesmo que discorde das vezes das nossas opiniões, a minha, do colega, mas pensar, expor e tentar trabalhar isso em você. Poxa, eu estou sendo ameaçada pelo meu ex. Eu vou deixar para lá? Olha só, podia ser fatal, né? E aproveitando até o gancho, porque na Serra... Ah, não, a gente ia falar de um outro caso, mas depois a gente comenta. Mas é na Serra, 2 pessoas foram baleadas no meio da rua, mudando mesmo de assunto lá na Serra. Esses criminosos de carro já chegaram atirando e a gente vai conferir na reportagem. O crime aconteceu por volta das 9 horas de domingo em Jardim Limoeiro, numa região conhecida como Copo Sujo. Um grupo de moradores de rua estava nesta esquina quando foi surpreendido por uma dupla que chegou num carro preto. O carona saltou do veículo e começou a atirar em direção ao grupo. Depois que os tiros foram disparados lá na esquina, 2 vítimas que foram atingidas saíram correndo aqui pela rua. Uma delas levou um tiro na boca e não foi identificada, foi socorrida para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A outra, que também foi atingida, saiu correndo de bicicleta, já estava na bicicleta dele e acabou caindo nesta região aqui, já sem vida. Para vocês terem uma ideia de como funciona a situação nesta rua aqui, enquanto a vítima estava morta,
A bicicleta dela foi levada por alguém ainda não identificada. A área aqui é frequentada por viciados em crack. Uma das vítimas foi reconhecida apenas como sendo um borracheiro que trabalhava na região e foi justamente quem morreu. O assassinato e a tentativa de homicídio serão investigados pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Olha, já é uma localidade, a própria Suzy mostrou que já é palco, cenário de confusões, usuários de droga, né, estarem perambulando por ali, de operações, de prisões, de casos, enfim. Houve discussão num dia anterior, não se sabe se tem relação, mas a gente sabe que houve um assassinato, houve um caso trágico, a polícia investigando. Então, quanto a gente tiver mais detalhes aqui, a gente esclarece, porque a gente nunca sabe o que está por trás de cada caso. Às vezes eles podem parecer ser generalistas, isso aconteceu por um absurdo, como às vezes pode ter algo que tenha motivado, isso se desdobre numa outra história. Vamos ficar de olho. Agora a gente vai falar da polícia que continua atrás dos criminosos que mataram o dono de uma funerária lá em Colatina. Foi na semana passada, mas segundo a família, a vítima já vinha sofrendo ameaças. Vamos conferir agora no LED. Era por volta de 9 horas da noite quando o dono da funerária, identificado como Rogério Teixeira, recebeu um chamado e foi até o Hospital Santa Casa de Misericórdia em Colatina. O que ele não sabia era que aquilo podia ser uma emboscada. Rogério chegou, estacionou o carro e saiu. Em seguida, ele foi surpreendido. De repente, um homem aparece no vídeo atirando na vítima, que até tenta correr, mas acaba caindo no chão. O criminoso, não satisfeito, continua atirando no homem, mesmo no chão. O bandido não estava sozinho. Os cúmplices estavam esperando toda a ação de dentro do carro cinza, estacionado ao fundo do vídeo. Depois de assassinarem o dono da funerária, eles entram no veículo e vão embora. Esse caso também está sendo bastante comentado porque é total emboscada, né? O carro já parou estrategicamente, aliás, já houve realmente uma ligação antes pedindo, olha, quero que você traga um caixão para tal local. E não era qualquer caixão, o caixão mais bonito, mais top. Quer dizer, houve até uma exigência de um cliente como se tivesse, né, a escolha de um produto especial. E aí o próprio dono fazendo essa entrega acaba sendo vítima, percebe ali na hora, tenta correr, mas infelizmente, olha só o desfecho. As imagens não são muito nítidas, mas sempre ajudam, contribuem com o reconhecimento de alguma característica, de algum detalhe de quem fez e de local de carro. Talvez não dê para fazer uma identificação da placa, mas quem é perito no assunto identifica o veículo e a gente está aí quando mostra para ajudar na investigação de um crime. Todos nós, como sociedade, também contribuímos com uma segurança. Então, também, por isso que denúncia 181. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para falar do projeto social lá de Vila Velha, que eu comentei semana passada. E esse projeto tem mudado a vida de crianças e adolescentes em áreas de risco. Eu volto rapidinho. Estamos de volta e agora, hora de refletir. Gente, o que é melhor? Pôr em prática pequenas ideias, do que pensar grande e não fazer nada. Enfim, a gente tem que colocar em prática pequenas coisas e botar essas ações, né, maiores se tornarem gigantes num mar de dificuldades, de uma realidade que muitas vezes, gente, a gente não percebe que é sofrida. E é com grande esperança por um futuro digno que nós vamos agora conhecer o projeto social Dom Mauro, lá de Vila Velha, onde crianças e adolescentes recebem amor, estudo, esporte, sonhos para mudar os rumos desse país. Porque eles são o nosso amanhã e depende então de agora a gente fazer essa diferença de pôr em prática essas pequenas ideias. Eu e Braguinha, a nossa produtora Shaira, ficamos encantados. Vem comigo, no LED. Mãos dadas, união, a fé é a base de muitos princípios e aqui há vários momentos para agradecer.
São 65 crianças do projeto social Dom Mauro, no bairro Paú, em Vila Velha. E agora nós vamos acompanhar cada atividade em prol de um futuro melhor para essa garotada. Quer sentir a energia desse lugar? Hora do lanche, alegria que extravasa. Pela manhã, eles frequentam a escola. Depois, passam o turno da tarde com educadores sociais. Pergunta se gostam. Todo mundo tá animado aí? Sim! O que você faz aqui? Vamos pra piscina. A gente brinca, a gente vai pra educação física. Aqui você tem um monte de amigos, estuda. Igual na escola, que é legal. Parece fácil, mas é uma luta diária. A difícil tarefa de mostrar o caminho do bem diante de uma realidade sombria. São crianças e adolescentes de 7 a 17 anos das comunidades em torno do bairro Paú. Muitos vivem em áreas de conflito, situações de risco social. Você vê muitas coisas ruins acontecerem no bairro? Sim, tiroteio, violência. Mas aqui dentro o tom é bem diferente. Colorido, lúdico, de paz e coletividade. Tem muitas brincadeiras, aulas de capoeira, artes marciais, slackline, jogo de dama. Vários esportes para transformar. Aprendem sobre cidadania, por exemplo, o respeito no trânsito. Tem as aulas de reforço também, para ajudar no desempenho escolar. E quem canta seus males espanta. Norte Sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. A música é de inspirar cada um numa atmosfera de boas energias. Eu gosto de música, bateria, violão, canto. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca insistindo nessa luta e o milagre não aconteceu. Tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Quanta generosidade! E eles amam a aula de natação. A gente vai pra piscina de vez em quando e eu achei legal. A assistente social responsável destaca todas essas atividades como ensinamentos para a vida. Elas têm a oportunidade, entrando no projeto Dom Mauro, de socializar, a gente faz um trabalho de conscientização, que no futuro, para se tornar um adolescente aprendiz e entrar no mercado de trabalho com grandes chances. Por isso, eles precisam de atenção, de quem acredite e incentive. Por trás dos dilemas, existem sonhos. O que vocês querem ser quando crescer? Eu quero ser policial. Eu quero ser veterinário. Eu quero conhecer o Brasil. Jogador de futebol. Eu quero ser modelo. E eles são o nosso amanhã. Cada um aqui fica transbordando de euforia. No pátio, a alegria toma conta. O professor de educação física agita corpo e mente dessa juventude. As gincanas são uma forma de ensinar a vencer na vida, mesmo quando se perde algumas partidas. Muitas crianças aqui contam pra mim a realidade dele, que ele tem sonho. Todo mundo quer ser o Neymar, mas a gente tenta trabalhar no esporte. Não que perca esse sonho, mas a gente tem que trabalhar para eles realizar, para ser alguém na vida, nunca desanimar do seu próprio sonho. A brinquedoteca parece de outro mundo, olhando assim pequena, mas infinita, se adentrarmos neste portal curioso. Só aqui tem essa geladeira, que alimenta a fome do saber. Dentro de cada livro, um universo de sonhos. O projeto desperta esse hábito da leitura. Olha como ajuda na desenvoltura do Rafael. Eu entrei aqui e aprendi a ler rapidinho. A biblioteca é nossa, lipoca. Qual o livro que você leu esse ano já? A Mula Sem Cabeça, O Patinho Feio. Eu leio tudo. Marcelo chega junto. E não é que eles descobriram gostos em comum? Essa amizade aconteceu aqui, né? Sim. E ler livro também? Sim. Eu queria ser também jogador de futebol. Ia ser do mesmo time.
A cada entrevista, eu me surpreendo. Parece papo de gente grande e eles são mesmo. De coração enorme, aprendem a amar incondicionalmente. Veja esse depoimento de uma criança ao falar da família. Meu nome é Vitor, tenho 10 anos. Meu irmão é autista. Eu falo, Deus, lá na minha escola eu fiz isso, isso e isso. Você aqui no projeto pode aprender um monte de coisa e passar para ele em casa. Tem educação física, tem informática. Eu faço, vem entender, me abraçar, ele vai lá e me abraça. É um amor imenso que você tem pelo seu irmão, né? É bonito de ver. É pra gente ter esperança por dias melhores. Uma filosofia que seu Luciano prega com muito amor. Já foi jovem, já morou nas ruas e de todos os direcionamentos há uma jogada de mestre, estratégica, inteligente, essencial para guiar rumo ao caminho certo. Não, eu acho que o seguinte, o que está faltando o jovem entender hoje, que a gente diz, não tem oportunidade. Existe oportunidade. Tem muita gente vendendo churrasquinho, outras coisas na rua. Ele entendeu o que é oportunidade e se abraçar com ela. Sempre do bem. Não adianta ir para as drogas, para o vício, não adianta. Isso não vai levar ninguém a nada. Daqui a pouco o cara está perdendo a vida como menor de idade, né? Mas é ele, acima de tudo, o estudo. Aproveita o estudo porque é a base de tudo. Tchau, gente! Sorriso e brilho nos olhos, né? Que delícia! E é com toda a esperança que a gente aqui do Ronda também divulga o telefone do projeto. Põe no LED, ó, 3386-9817. Tá aí para vocês compartilharem, entra lá no Facebook também, é só digitar Projeto Dom Mauro, que é um projeto de ordem católica dos padres passionistas, existe também em Minas Gerais, mas aqui no Espírito Santo ainda há muito o que fazer. Eles sempre precisam de voluntários, como o seu Luciano, que a gente acabou de ouvir, é um dos mais antigos, tem os professores de capoeira, taekwondo. Então, se você quer ser voluntário, liga aí para o projeto. Eles até já tiveram também, gente, a doação de uniformes. São 2 para cada criança, só que eles precisam de mais e querem abrir mais vagas. São 65 crianças e adolescentes, mas para isso tem que ter apoio, porque tem a questão da alimentação, da estrutura. Já existem também parceiros com apoio do Grupo Comunidade de Ação, GCA, lá de Aribiri, Ministério Público de Vila Velha, o Mesa Brasil com frutas e legumes. Mas quantas pessoas mais podem apoiar? Então, gostou? Olha, eles vão abrir cursos profissionalizantes para os jovens, para a comunidade. A intenção também é encaminhar mais gente para o mercado de trabalho, essas crianças para o menor aprendiz, né, esses jovens. Então, as empresas que tiverem interesse também podem ligar. 3386-9817. Vamos fortalecer os vínculos, a família, o trabalho, o social. E hoje, né, fazer um caminho do bem para um futuro melhor. Só o último gancho que eu queria dar um beijo para todas as crianças. E o depoimento do Vitor, de 10 anos, que falou que o irmão dele é autista, o David, que ele adora o Ronda Geral, ele super elogiou. E a gente aproveita que é o dia da conscientização, né, mundial aí do autismo. Um beijo para você, tá, David? Um beijo para o Vitor e para todas as crianças, o Rafael, todo inteligente lendo, né? E para inspirar a leitura, os estudos, como o Luciano falou, é que vão dar um futuro melhor, né? Fica a dica. Vamos para mais um intervalo. Rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar do Dia da Mentira, comemorado ontem, 1º de abril, né? Quantos caô rolaram. E, aliás, como que isso se reflete em outros países. Já, já. Bora fazer a ronda, continuando aqui. Ontem, dia 1º de abril, foi Dia da Mentira. Vocês trollaram alguém? Fizeram alguma pegadinha? Eu fiz uma no meu stories. Só que eu já desmenti logo, eu sou dessas. Mas só que é o seguinte, gente, essas brincadeiras, elas são clássicas da data, mas agora nós vamos conhecer a origem desse dia e como outros países também comemoram. Hora do Você Sabia? Essa data se popularizou em Minas Gerais através de um periódico chamado A Mentira, que tratava de assuntos breves e sensacionalistas no começo do século XIX. Essa publicação teria lançado em 1º de abril de 1848 uma matéria que noticiava a morte do então imperador Dom Pedro II. 2 dias depois, o jornal teve que se redimir e desmentir a publicação, visto que muita gente realmente acreditou na notícia. E não é só aqui no Brasil que é comemorado o Dia da Mentira.
Lugares como Reino Unido, Polônia, Dinamarca, França e muitos outros países também aderiram à data. Cada lugar tem suas tradições, mas em geral sempre rola uma espécie de pegadinha envolvida. Na Inglaterra, as brincadeiras do Dia da Mentira são aceitas até o meio-dia. Depois dessa hora, quem faz pegadinha é taxado de bobo. Na Irlanda, a tradição é entregar uma carta lacrada para alguém e pedir para que ela entregue para outra pessoa. A ideia é que a carta passe de mão em mão até chegar a algum curioso que não resista e abra a carta. A surpresa? Não existe nada de importante ali, apenas uma mensagem boba. Na França, Itália, Canadá e alguns outros países, a tradição é colar um peixe de papel nas costas das pessoas, sem que elas percebam. Diz que é mentira, diz que eu tô enganado. Em países como Dinamarca, Suécia e Noruega, os jornais veiculam notícias falsas, histórias divertidas e surreais. De verdade eu acredito de mentira, só me faço de bobo pra te usar. De verdade eu acredito de mentira. E aí, quais são as maiores mentirinhas que vocês costumam contar? Ah, na segunda eu começo a dieta. Na volta a gente compra. Tô chegando. E você, Débora, qual mentirinha costuma contar? Mentira, 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 eu sei que é mentira. Todo dia 1º de abril eu tô grávida, né? Mas já virou clichê, achei bacana essa questão da cultura e outros países. Tinha que começar no Brasil, né? Aliás, eu digo que toda mentira tem um fundo de verdade. Então, em tempos de fake news, essa coisa do jornal publicar, botar bilhetinho atrás, o povo tá meio louco da cabeça, nunca se sabe. Mas é brincadeira, então segue hoje que já tá tudo verdade. E agora olha só esse caso que aconteceu no interior de São Paulo. Uma família teve a casa invadida e vários objetos foram furtados, inclusive o notebook. O problema, gente, é que no aparelho tinham informações muito importantes sobre a doença da filha do casal. Então a mãe faz um apelo agora na internet e olha só o desfecho dessa história. Rodou. Essa é a Luísa, de 6 anos. Ela tem uma doença rara, por isso precisa de cuidados especiais. Cada detalhe do tratamento da menina, como exames, medicações, eram armazenadas em um HD. Essas informações são essenciais para quem sabe descobrir a cura para o problema da menina. Mas a casa da Luísa foi invadida por bandidos. Vários equipamentos foram levados, inclusive o notebook. Desesperada, a mãe de Luísa fez um apelo na internet, pedindo que os bandidos devolvessem o aparelho, que é essencial no tratamento da menina. E não é que os bandidos se sensibilizaram com a história da menina? Um dos criminosos foi até a casa da família, bateu a campainha e devolveu o notebook. O bandido ainda ganhou um abraço da mãe de Luísa. Nada foi apagado do aparelho. E Luísa agora segue firme no tratamento, com a esperança de, quem sabe, ser curada e ter uma vida normal. Esperança para a Luísa e esperança para o nosso Brasil, né? Aliás, para esse bandido que botou a mão na consciência, fez um ato nobre, hoje em dia a gente até fica espantado, né? E pode também se redimir e inspirar outros que estão no caminho errado a botar a mão na consciência e falar, caramba, o que eu estou fazendo? Vou mudar isso agora, entendeu? Não é deixar para depois, não. É mudar. Isso só depende de uma atitude, né? E é melhor essa pequena atitude do que ficar tendo grandes ideias e não fazer nada. Vamos pro Facebook agora ler os posts da galera. Rosângela, Rafa, Laísa, boa tarde. Ótima semana pra você. Manda beijo pra Laísa. Obrigada, beijão. Rosângela, Laísa, todo mundo. Festinha de aniversário, rolou. Rosilene Maria também dando boa tarde. Olha, moro em Nova Almeida e sábado completei mais um ano de vida. Manda beijo pra mim. Sou muito sua fã. Valeu, Rosilene. Parabéns. E que bolão, hein? Aliás, tá com a bola toda. Tá linda, tá gata, hein? Parabéns. Mariane Vasconcelos também, boa tarde, Débora, linda, obrigada. Manda beijos pro meu neto Marcos Davi. Lindo da vovó. Ai, não tá zangado não, ele tá fazendo pose, né, Mariane? Fala em vovó, vou dar um feliz aniversário agora, só pra constar aqui no programa, porque ontem eu tive com a minha vozinha, a vovó Isabel, lá no Rio, 85 anos, não é pouco não, hein? Mas ela ama assistir o programa pela internet, pelo Tribuna Online, então tá aqui, ó. Um beijo, minha gente.
Bom de Papo agora na sequência, a gente se encontra amanhã. Tchau!